E aí, galerinha, vamos tratar de um tema aqui que é bastante bacana. Olha só, vamos lá, relembrar. Não vou fazer de novo não, para que a gente ganhe tempo em relação a isso. Essa é a lousa mágica número 4 com o Titã Ítalo, aluna Cirreta. Mas vamos lá, vamos lá. Olha só, se a gente pegar aqui a mandala dos princípios, não é? Todo mundo já sabe quais são os princípios. Vou botar aqui rapidamente, não é? Vamos botar aqui rapidamente só para preencher. Esses são os princípios da Seguridade, também são os princípios da Previdência, até porque Previdência é parte da Seguridade, é uma das ações da Seguridade, então, portanto, os princípios da Seguridade atuam também na Previdência. Claro que a Previdência tem os seus princípios específicos, que a gente vai encontrar lá no Decreto 3048, na Lei 8213, enfim, na Lei 8212, tudo certinho. Mas os princípios da Seguridade também atuam na Previdência, é claro. Então, a gente tem aqui, não é, os princípios, tudo certinho. Olha só, vou fazer uma consideração aqui muito importante. Todo mundo já sabe dessa zorra aqui, tá tudo certinho. Então não agrega valor, porque a gente já sabe disso. Mas quem foi meu aluno e quem é meu aluno sabe que a gente pega essa mandala, isso em relação, não é? A Seguridade, em relação à Previdência, não é? O RGPS, a gente diz que há um outro princípio aqui que abrange todos esses, ou seja, é um princípio anterior. E a gente vai encontrar ele onde? A gente encontra no artigo 3º da Constituição Federal, que é o princípio da solidariedade. Por exemplo, por conta desse princípio, a gente cita esse exemplo clássico, não é? Aí você pega qualquer material, de qualquer curso, enfim, a galera tá citando esse mesmo exemplo, porque todo mundo foi meu aluno. Ponto final e um abraço. Aí, resultado, o princípio da solidariedade faz com que um trabalhador no seu primeiro dia de trabalho sofre um acidente e ainda assim será contemplado com um benefício por incapacidade. Ele não contribuiu com nada, absolutamente com nada, e ainda assim para o resto da vida, permanecendo a condição de incapaz, ele vai estar, de inválido, ele vai estar lá recebendo sua aposentadoria. Então quem atua nessa situação é justamente o princípio da solidariedade, que não está lá no artigo 194 da Constituição. Ele não está lá. Só tem 7 princípios específicos da Seguridade Social e se você for na legislação infraconstitucional, você vai encontrar os princípios específicos da Previdência e não há o solidariedade. A gente vai encontrar a solidariedade, que tem a solidariedade intergeracional e intrageracional, mas aí a gente faz uma outra lousa sobre isso. Mas aqui é somente para descortinar esse fio aqui do novelo que eu quero puxar. Então, o princípio da solidariedade, ele não é expresso no artigo 194, mas a gente vai buscar a fundamentação no artigo 3º da Constituição, quando diz, não é, que a República Federativa do Brasil tem como seus objetivos constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, portanto, o princípio da solidariedade a gente vai buscar lá no artigo 3º. Joia? Mas olha que coisa interessante. Se você for no artigo 40... Ô Ítalo, você pulou do artigo 194, do artigo 3º, e agora você está indo para o artigo 40. Vou sim, sabe por quê? Porque o princípio da solidariedade no artigo 40 da Constituição Federal, o artigo 40 da Constituição Federal fala dos servidores públicos, ok? Desde da administração pública, desde o artigo 37, e no artigo 40, ele fala lá do regime próprio de previdência social, destinado aos servidores ocupantes de cargo efetivo. E neste caso específico, o princípio da solidariedade é expressamente citado. Ele diz assim, mais ou menos assim, eu lembro mais ou menos que o artigo fala que os regimes próprios terão caráter contributivo e solidário. Olha só que interessante. Então, lá no artigo 40, trata o princípio da solidariedade, é solidário os regimes próprios de previdência dos servidores. E por que no regime geral, não é? No regime geral de previdência, a gente vai buscar o princípio da solidariedade emprestado ali do artigo 3º, não está lá expressamente no artigo 194, tem um porquê. E é no próprio artigo 40 que a gente desvenda esse mistério. Por quê? Porque se a gente for lembrar, isso é que é questão de prova e é importante. O bacana é que nessa discussão aqui, você, na verdade, só vai internalizar mais o assunto, vai criar um pouco mais de propriedade em relação ao assunto, tá certo? Mas o que a gente consegue pegar isso para a prova?
é de que no regime geral de previdência social, nenhum benefício é base de incidência, nenhum, excetuando o salário maternidade, todo mundo sabe disso, joia? Entretanto, nos regimes próprios de previdência, o caráter solidário, ele é escancarado, mesmo porque está lá, descrito no artigo 40. Mas ele é escancarado por quê? Porque os aposentados e os pensionistas do regime próprio de previdência social continuam contribuindo sobre o seu benefício. Então, o cara se aposenta e ainda assim continua contribuindo. Claro, esse é o princípio solidário, da solidariedade. Quando a gente traz a explicação de solidariedade no regime geral, a gente vai buscar outro tipo de solidariedade, que a gente já mencionou. O cara sofre um acidente, nunca contribuiu, mas os demais trabalhadores participantes do regime geral de previdência é solidário com ele. Aqui no regime próprio de previdência, no próprio artigo 40 já cita que esse regime próprio tem caráter contributivo e é solidário. E lá no próprio artigo, no caput do artigo 40 diz, olha, aposentados e pensionistas continuarão contribuindo para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores. Então, portanto, fica aqui, olha, escancarado o princípio da solidariedade no caso dos RPPS. Joia? Bacana essa discussão, não é? Então, toda vez que a gente falar dos princípios do regime geral de previdência, a gente sabe quais são os princípios, está lá no artigo 194, a gente faz aquele entorno da mandala como princípio da solidariedade para a gente entender algumas situações no regime geral de previdência social, joia? Mas no regime próprio de previdência, no artigo 40, ele é expresso o princípio da solidariedade. Então, vá lá no artigo 3º, vá lá no artigo 194, vá lá no artigo 40, tudo isso da Constituição Federal, e assim você internaliza essa parte dos nossos estudos. Joia? Massa? Esse é o famoso projeto Lousa Mágica com o Titã Ítalo. Valeu, forte abraço.